Graças a Deus, a palavra está com o nosso reverendo Elias. Boa noite, amados irmãos e irmãs. É com muita alegria que nós voltamos para este culto de ensino. Cada vez mais eu me convenço, meus irmãos, de que a nossa necessidade de aprender mais de Deus, ela é inesgotável. Então, o culto de ensino deve ser algo muito apreciado por todos os crentes. Porque um dos mandamentos mais sérios que o Senhor nos dá é que nós o conheçamos. E é através do ensino que algumas partes vão sendo clareadas, o Espírito Santo vai falando ao nosso coração, e nós vamos aprendendo mais e mais do Senhor. Eu quero dizer da minha alegria de estar nesse momento com vocês para a gente estudar o Salmo 23. Mas antes de estudar o Salmo 23 propriamente, nós vamos ainda estudar algumas coisas que estão em torno do Salmo 23. Começa com esse título aí, Uma Escada de Bênçãos Rumo ao Céu. Há uns anos atrás, eu estava estudando sobre os Salmos e me deparei com o livro de Calvino sobre os Salmos. É um livro muito precioso, muito denso. E lá pelo meio do livro eu encontrei essa expressão de Calvino, falando dessa ideia de que os salmos são como uma escada. Uma escada. E ao longo do tempo venho guardando isso na minha mente, no meu coração, e ao preparar esses estudos, voltou na minha mente isso. E eu percebi que esse título fica adequado. O Salmo 23, um salmo de confiança no Senhor, é um salmo que, ao subirmos os degraus de cada versículo, espiritualmente crescendo no Senhor, nós estamos dando passos significativos rumo aos céus, ao céu do Senhor. E lá no verso 6 do Salmo, quando nós estivermos estudando o verso 6, nós veremos isso com mais profundidade. Coloquei até, eu achei isso da internet, esse desenho da escada aí, para termos essa noção. E só quero adiantar uma coisa, é que a nossa subida na escada se dá depois que você alcança o primeiro degrau. Mas isso aí vai ficar para depois. Porque o degrau, estando na terra, nós estamos ainda mesmo como que mortos em nossos delitos e pecados. É somente quando Deus nos alcança, que Ele nos traz para Ele, Ele nos faz subir o primeiro degrau da escada. E aí nós podemos dizer com propriedade, o Senhor é o meu pastor. Mas aguarde, nós vamos voltar nisso aí. Também, se nós olharmos o nosso cenário Novo Cântico, nós vamos ver que nós temos 62 hinos que, de alguma forma, fazem menção a trechos ou pedaços, até pedaços maiores de salmos. Nosso irmão Lander leu alguns, e então a gente vai, aos pouquinhos, falar um pouquinho sobre isso. Dentre os hinos, nós temos o hino de número 151, que é um hino que foi composto, a melodia foi composta por uma compositora clássica, Sibelius, há muito tempo, e ele teve essa música para outras utilidades, mas há uns anos atrás, nosso maestro João Wilson Faustini, muito querido pelo povo da música no Brasil, ele fez uma metrificação, ele adaptou a letra do Salmo 23 àquela música, e o efeito é muito lindo. Então, nós vamos agora, antes de começar
ouvir o Salmo 23 na melodia composta por Sibelius. Boa noite, irmãos. Estamos começando o estudo do Salmo 23 e há no nosso Inário Novo Cântico um hino que fala sobre o Salmo 23, é o hino de número 151, composto por Sibelius e cuja letra do Salmo 23 foi adaptada pelo maestro João Wilson Faustini. Salmo 23, hino 151. Pelos bosques e campinas pastorei ao bom Jesus, junto às águas cristalinas seu rebanho em paz conduz. Ele guarda assim minha alma e a protege em seu calor, nas angústias ou na calma, vai comigo, bom pastor, sempre amável e clemente, vai comigo, bom pastor. Não me afligem os perigos e não temo a tentação. Ele sempre está comigo e sustém o seu bordão. Não me aflige nem a morte, cuja sombra hei de enfrentar. Ele é meu amparo forte, em que posso confiar, sempre amável e clemente, vai comigo, bom pastor. Sua mesa me prepara, minha alma quer nutrir, minhas mágoas ele sara, com seu óleo vem me ungir. Certamente que a bondade toda a vida fruirei, e no céu felicidade para sempre gozarei, sempre amável e clemente, vai comigo, bom pastor. Percebem como a letra foi muito feliz em retratar o Salmo 23. Antes da gente, então, propriamente começar, eu quero apresentar para os irmãos como vai fluir o nosso curso, como vão fluir os nossos estudos. Pode passar o próximo slide, meu irmão? Aliás, eu que estou passando, né? Perdão. Muito bem. Nós traçamos um objetivo geral, a tentativa de levar os irmãos, os participantes, a adquirir mais conhecimentos. Mas são conhecimentos que estão na base da teologia dos Salmos.
Teologia é o estudo de Deus. Então, conhecimentos de Deus que estão nos Salmos, e mais para frente um pouco, especialmente sobre o Salmo 23, com o intuito de enriquecer a nossa vida espiritual, a vida espiritual das ovelhas do Senhor Jesus Cristo, que é o nosso supremo pastor. O público-alvo são os nossos participantes das lives. Teremos 11 estudos, pretendo ficar nos 45 minutos, para que nós tenhamos o tempo entre 20 e 21 horas bem adequado. E queremos ver se a gente consegue fazer com que os nossos irmãos que estão aqui no Zoom, no Facebook, que estão no YouTube, de alguma forma possam participar. Então, a ideia é que a gente tente usar na metodologia algum recurso didático, estimular, mesmo com as nossas limitações de ferramenta, a uma interação organizada, de forma que os irmãos vão receber alguns estímulos para que possam demonstrar que estão dentro do tema, que estão participando do tema, que estão seguindo. Já quero lançar um pequeno desafio. Você que está aí no YouTube, nós que estamos aqui no Zoom ou no Facebook, você pode escrever, especialmente o pessoal do YouTube, pode escrever um versículo que venha na sua mente, de cabeça, você tem de cor. Um versículo que faz uma diferença muito grande na sua vida, que estejam nos Salmos. Pode escrever lá. O exemplo que tem aqui é o Senhor e meu pastor, nada me faltará. Mas certamente que há outros salmos que poderão ser usados ou escritos pelos irmãos. Uma maneira de nós percebermos que os irmãos estão ouvindo, participando e estão também pensando sobre a mensagem que está sendo dada. Nosso curso deverá ter 3 grandes itens. Primeiro, que a gente começa a fazer hoje, talvez não terminemos hoje, é essa ideia de termos um panorama síntese dos salmos. O Salmo 23 é um dos salmos entre os 150. Mas há todo um panorama em torno do Salmo 23 e em torno de todos os salmos. E sem entrar em discussões muito técnicas, profundas, dando um panorama que sirva para o nosso propósito de sermos abençoados no estudo do Salmo 23, hoje a gente pretende fazer um panorama síntese dos salmos. O próximo tema será os salmos e a história da redenção. Depois, Cristo nos salmos. Então, são os 3 primeiros temas a serem estudados das 3 ou 4 próximas aulas, conforme for o andamento. A previsão é de 11, mas quem sabe talvez seja mais um pouquinho. E aí, vamos entrar propriamente no Salmo 23. Uma escada de bênçãos rumo ao céu. Eu gostaria que você começasse a pensar desde já no Salmo 23. Toda vez que você lê o Salmo 23, você possa pensar nessa ideia de uma escada de bênçãos rumo aos céus, que começa com a primeira afirmação: o Senhor é o meu pastor. Então, um estudo vai ser o Senhor é o meu pastor, o outro vai ser nada me faltará, o outro vai ser ele me faz repousar em pastos verdejantes, o outro vai ser leva-me para junto às águas de descanso, o outro será refrigera a minha alma, o próximo será guie-me pela vereda da justiça, por amor do seu nome. Vocês podem perceber que os versículos estão aqui anotados e separados em parte A, B, até C, às vezes. E depois, por último, nós temos: ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo, o teu bordão e o teu cajado me consolam. Depois vamos ter: preparas-me uma mesa na presença dos meus adversários, unges minha cabeça com óleo, o meu cálice transborda. E teremos, então, no verso 6, bondade e misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida e habitarei na casa do Senhor para todo sempre. É o ápice da escada. Então, cada um desses versículos tem uma porção de ensinamentos, de coisas que a gente deve aprender e atentar para fixar ainda mais o que o Senhor nos fala
através do Salmo 23. Meus irmãos, nós temos, agora começando o panorama geral, ou síntese dos Salmos, nós temos este versículo aqui na Bíblia, que diz que as coisas encobertas pertencem ao Senhor. Nós conhecemos esse versículo. Porém, as reveladas nos pertencem a nós e a nossos filhos. A nós e a nossos filhos, para sempre, para que cumpramos todas as palavras desta lei. Você que tem filho, tem filha, eu que tenho filho, neto, graças a Deus, neta. Vamos sempre guardar essa palavra que está muito clara para nós. As coisas encobertas pertencem ao Senhor. Há muita gente que fica catando muita coisa para poder mostrar conhecimento, sei lá, ou ficar inventando coisas que a palavra não diz. As coisas encobertas pertencem ao Senhor. Porém, as reveladas nos pertencem. A cada um de nós e a nossos filhos, nós não podemos terceirizar essa revelação da palavra. Sempre. Para sempre. É agora só. Para sempre. E essas revelações de Deus, feitas a nós, existem, são para que cumpramos todas as palavras da lei de Deus. Aí a pergunta é, quem é que pode conscientemente e espiritualmente buscar cumprir as palavras desta lei? É quando nós vamos a Hebreus capítulo 11, verso 6, nós temos essa expressão que o pastor Fernandes há pouco tempo esteve estudando, ora, sem fé é impossível agradar a Deus. E aqui nota, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que ele existe e é galardoador dos que o buscam. É necessário que aquele que se aproxima de Deus primeiro creia que ele existe. E aqui, meus irmãos, Gênesis capítulo 1, verso 1, no princípio criou Deus o céu e a terra. Se nós e nossos filhos não temos essa certeza de que foi Deus que criou o céu e a terra, nós não estamos em condição de nos aproximar de Deus. Nossos filhos precisam se aproximar de Deus. E para isso eles têm que crer que ele existe. E mais, que ele é galardoador dos que o buscam. E quando a gente fala em galardão, a gente, em geral, pensa na eternidade, quando nós estivermos com Cristo. Mas temos que lembrar que também galardão é uma recompensa. Galardão é um presente que alguém que ama dá à pessoa amada. O exemplo é Deus, porque Deus ama os seus. Deus nos deu a sua palavra. Deus nos deu a sua palavra porque ele nos ama. Ele nos deu a sua palavra escrita. Privilégio que nós temos desde que a Bíblia passou a ter a forma que tem hoje. Deus nos deu a sua palavra escrita. De graça. De graça. Ele resolveu dar. E, por graça, derramando a sua graça sobre os seus, dando a sua palavra. Sabe para quê? Para que nós pudéssemos e muitas pessoas possam ter acesso a Jesus Cristo. Acesso a Jesus Cristo. E a vida de Cristo para nós. E mais, o Senhor deixou o Espírito Santo para aquele a quem ele atraiu. Ele nos atraiu. Isaías diz, de longe, ele nos viu e nos atraiu para si. De longe. E ele nos atraiu para que nós pudéssemos ser dele, para que nós pudéssemos glorificar o seu nome e para que pudéssemos realizar o querer e o efetuar dele, segundo a sua palavra. Para que pudéssemos ir a ele e permanecer nele e darmos frutos.
Jesus disse assim: não me escolhestes vós a mim, mas eu vos escolhi a vós. E vos nomeei para que vades e deis fruto, e o vosso fruto permaneça. E o vosso fruto permaneça. Então, meus irmãos, minhas irmãs, jovens, crianças, um tremendo, um maravilhoso presente que nós recebemos de Deus, e muitas vezes a gente não atenta para isso. É a palavra de Deus escrita. Um presente por excelência que o Senhor, na sua providência, legou aos seus santos as Escrituras Sagradas. Toda a Escritura aponta para Jesus Cristo, de Gênesis a Apocalipse, e a sua obra completa já realizada e aquela que ainda vai ser realizada, terminada, quando o Senhor Jesus Cristo voltar para buscar os seus. Jesus Cristo, na discussão lá com os saduceus, a respeito da ressurreição, disse algo assim, que é muito forte, e que às vezes também a gente não presta atenção no conteúdo tão importante deste versículo. Errais não conhecendo as Escrituras, nem o poder de Deus. Quando nós não conhecemos a Escritura, e quando nós não a conhecemos cada vez mais, nós incorremos em erro, segundo Jesus. Se não conhecemos as Escrituras naquilo que o Senhor nos revelou, nós erramos. E não, de Jesus, não conhecemos sequer nem o poder de Deus. Está acompanhando, meu irmão, minha irmã? Da nossa responsabilidade como crentes de conhecer mais e mais as Escrituras. Palavras de Jesus. Errais não conhecendo as Escrituras, nem o poder de Deus. Muita gente clamando pelo poder de Deus, quer que o poder de Deus faça isso, faça aquilo, mas sem conhecer as Escrituras, nós já estamos partindo da premissa errada. Queremos o poder de Deus sem conhecer o poder de Deus nas Escrituras. Por isso, meu irmão, minha irmã, neste culto de ensino tão precioso para a vida dos crentes, seria tão gostoso, meus irmãos, se a igreja toda participasse dos cultos de ensino, porque eles são muito preciosos para a vida do crente. Infelizmente, quando nós fazemos perguntas aos pastores Brasil afora e mundo afora, quantas pessoas participam do culto de estudo bíblico, de ensino bíblico? Você vai contar em igreja de 1.000 membros, de mais de 1.000 membros, ou de 100 membros, você vai contar 10, 15, 20, quando muito 30 pessoas. Culto de ensino é para que a gente erre menos, para a gente conhecer mais o poder de Deus na sua palavra. Então, eu gostaria de que nós tivéssemos uma compreensão mais estruturada desta porção do Salmo 23, de uma forma bem sintética, que a gente não tem condição de ficar horas explorando tudo, entendendo o Salmo 23 no contexto dos Salmos e também da palavra de Deus como um todo. Eu vou mostrar um quadro aqui, que pode ser que o meu irmão e minha irmã falem assim: pastor, por que você está mostrando esse quadro? Eu já sei disso. Pode ser que você saiba. Mas será que seu filho sabe? Será que suas filhas sabem? Seus netos sabem? Antigamente a gente aprendia até cantando quais eram os livros da Bíblia. Eu estou, assim, a pensar que nossos filhos, nossas crianças, nossos jovens não sabem quais são os livros da Bíblia de cor. Mesmo que a gente saiba,
que a gente tem alguns livros lá no meio dos livros proféticos que a gente se atrapalha na hora que a gente vai procurar na Bíblia. Isso é resultado de pouca leitura da Bíblia, com certeza. Mas por que eu coloquei esse quadro aqui? Só para poder dar um panorama. Onde é que estão os livros dos Salmos? Onde é que está o livro de Salmos? Ele está, vocês podem ver no meio, ele está nos livros poéticos, chamados livros poéticos. A Bíblia tem essa separação, 5 livros da lei, o Pentateuco, os irmãos já sabem, 12 livros históricos, 5 livros proféticos maiores, porque é maior por causa do volume mesmo, não é maior porque é mais importante. E nós temos os profetas menores, 12 profetas menores no Antigo Testamento. E o livro de Salmos está aí no meio, entre os livros chamados poéticos. Quero também, só de passagem, comentar com os irmãos como é diferente você ler a Bíblia tendo uma visão geral do caminho que a Bíblia te propõe para entender. Por exemplo, no Pentateuco, 5 livros. Quando você lê a Bíblia entendendo esses temas desses livros, a sua percepção, a sua capacidade de entendimento aumenta muito mais. Gênesis é o livro do princípio. Gênesis é o livro em que Deus criou o mundo e criou o seu povo e elegeu o seu povo. Leia o livro de Gênesis com essa perspectiva e você vai ver como é que as coisas mudam. Livro de Êxodo. O livro de Êxodo é a redenção, fala da redenção e aponta para a redenção de Jesus Cristo na nossa vida. No livro de Êxodo, o pecado foi julgado e o povo foi redimido. No livro de Levítico, quando a gente lê o livro de Levítico, muita gente para no meio do caminho porque começa a ler muito sacrifício, muito sangue, e já para. Mas o livro de Levíticos nos ensina que Deus é santo e a nação, o povo escolhido dele, deve também ser santo. O livro de Números fala de peregrinação, como a nossa peregrinação aqui na Terra. E durante esse período foi que o Senhor disciplinou e organizou a sua nação. E o livro de Deuteronômios faz uma revisão de tudo para trás e vai instruir a nação quanto a bênçãos e maldições, se ficarem ou não ficarem com o Senhor. De passagem, nós lembramos que os livros do Novo Testamento são 4 evangelhos, 13 cartas de Paulo, 1 livro histórico, 8 cartas gerais e 1 livro profético. Mas, meus irmãos, também é importante saber que não há poesia só nos livros históricos. Nós temos poesia, por exemplo, em Juízes 5, no Cântico de Débora, tão apreciado por muitos irmãos, e vários outros textos nos livros históricos são escritos como poesia. Escritos como poesia. Dos livros proféticos, nós temos Oséias, Joel, Amós, Obadias, Miqueias, Naum, Abacuque e Sofonias, que são livros predominantemente poéticos. Isaías, Jeremias, Jonas e Zacarias têm um bom pedaço de poesia. Então, queridos, nós temos essa visão geral, primeiro mostrando que os salmos fazem parte dos livros poéticos. Mas agora, eu quero avançar um pouquinho mais. A poesia é um estilo literário e ela foi usada para transmitir a palavra de Deus. Primeiro, os salmos são louvores. Salmos são louvores. Salmos são louvores e eles eram o inário para o culto público de Israel.
Mas o saltério não traz só louvores. Ele traz uma ampla variedade de poesias e hinos que vão desde adoração e gratidão até o grito necessitado de ajuda, lamento desolado que fazia o povo na congregação quando ia ali adorar o Senhor. Veja o exemplo do Salmo 88. Você depois pode abrir. Salmo 88 fala da lamentação de uma pessoa que estava muito atribulada. Ele só o iníciozinho. Ó Senhor, Deus da minha salvação, dia e noite clamo diante de ti. Chegue à tua presença a minha oração. Inclina os ouvidos ao meu clamor, pois a minha alma está farta de males e a minha vida já se à beira da morte. Sou contado com os que baixam a cova, sou como um homem sem força, e assim vai o Salmo. Um lamento bastante atribulado do salmista. E aqui, meus irmãos, há um aspecto muito importante que a gente deve levar em consideração também. Os salmos são, por excelência, ensinos. Salmos são ensinos. E são ensinos que aplicam e fixam os mandamentos que foram trazidos desde lá do Pentateuco. Salmos são ensinos sobre os atributos de Deus. E a intenção do Senhor, ao nos dar o livro de Salmos, é gerar em cada um de nós, os seus filhos, a motivação para ele. O desejo de saber mais sobre ele. E o compromisso maior e maior e maior que tenhamos com ele, o Criador, com o Redentor Jesus Cristo, pelo prazer na lei do Senhor. Gravem isso, meus irmãos. Salmo 1, verso 2, diz que bem-aventurado aquele que não anda no caminho dos pecadores, mas tem o seu prazer na lei do Senhor e na sua lei medita de dia e noite. O Senhor espera que nós aprendamos sobre ele com prazer. Antes, seu prazer está na lei do Senhor e na sua lei medita de dia e de noite. Então, os salmos são ensinos para que os mandamentos que o Senhor colocou na sua palavra sejam fixados na nossa mente e coração. Que nós aprendamos mais e mais quem é esse Deus, quais são os atributos dele, para que isso gere em nós desejo de Deus, saber de Deus e compromisso com Deus. Nos Salmos, há promessas e profecias que se cumpriram e que ainda hão de se cumprir até a volta de Cristo. Os Salmos têm promessas e profecias que se cumpriram e que ainda hão de se cumprir até a volta de Cristo. Observe também uma certa organização dos Salmos. Existem algumas maneiras de aprender isso, mas essa é a organização mais encontrada. Na própria Bíblia você encontra isso. E é muito interessante. Como que Deus fez para que nós possamos ter continuidade no estudo da palavra? Irmãos, a gente tem aqueles que escreveram os Salmos, e num dado tempo, tudo por inspiração de Deus, alguém organizou toda a palavra de Deus e organizou os Salmos. E essa organização é inspirada. Nós temos a Bíblia, o Salmo no centro da Bíblia, porque Deus quis que fosse assim. Não é à toa que a gente tem também o Salmo 119 exatamente no centro da Bíblia, e ele fala especificamente sobre a própria palavra de Deus, para ser o centro do nosso interesse.
Os Salmos são 5 livros. É um livro só, como chamamos de Salmos, mas eles são organizados em 5 livros. Do capítulo 1 ao 41, nós temos os 2 primeiros capítulos, que são uma espécie de introdução para todo o livro de Salmos. O primeiro capítulo fala da pessoa, de cada um de nós, nossa relação com Deus. E o segundo capítulo vai falar sobre o Messias, sobre o Redentor que virá. Essa introdução dos capítulos 1 e 2 é seguida pelos capítulos 3 a 41, que vão relatar principalmente o conflito de Davi com Saul. Você vai ler lá, ver que a maioria dos salmos, que a grande maioria lá, é de Davi, e eles basicamente estão é uma resposta de Davi, ou um pedido de Davi, por causa das situações por que ele estava passando. E é interessante, como é que Deus faz a ponte de um livro para outro. Se você olhar na sua Bíblia, você vai ver que no verso 13 do capítulo 41, o último versículo do capítulo 41, você tem lá sempre, você tem uma doxologia. O que é doxologia? É uma exaltação do nome de Deus. E no verso 13 do capítulo 41 está escrito: bendito seja o Senhor, Deus de Israel, de eternidade a eternidade. Amém e amém. Sabe? Esse aqui é como se a passagem para o segundo livro. A passagem para o segundo livro. É a dica que terminou o primeiro livro e vai entrar o segundo livro. E o segundo livro, vai dos capítulos 42 a 72. Basicamente, a maioria dos salmos vão versar sobre reações, preocupações, clamores, alegrias, sofrimentos durante o período do reinado de Davi. E aí, os versos 18 e 19 do capítulo 72, o último capítulo do livro 2 de Salmos, nós temos uma nova doxologia, uma nova exaltação do nome de Deus. Bendito seja o Senhor, o Deus de Israel, que opera prodígios. Bendito para sempre o seu glorioso nome. E assim ele termina, amém e amém. O terceiro livro dos Salmos, que vai dos capítulos 73 a 89, relatam situações mais relacionadas ao período da crise do povo de Deus com a Assíria. 73 a 89. E lá no último verso do capítulo 89 está escrito: bendito seja o Senhor para sempre. Amém. Capítulo 4 tem os capítulos 90 a 106, o livro 4, perdão, capítulos 90 a 106, é uma reflexão sobre a destruição do templo e sobre o exílio. Uma reflexão sobre a destruição do templo e sobre o exílio. Quanta coisa foi causada ao povo de Israel, gerando sofrimento, gerando falta de fé, gerando arrependimento, etc., etc., durante aquele período da destruição do templo. Aquela base que eles tinham, eles sabiam que Deus estava no templo, aquilo foi destruído, aquilo tirou o ponto de apoio deles, porque eles estavam crendo num Deus que estava no templo. E durante o período de exílio, eles estavam longe, inclusive, do templo. Bendito seja o Senhor, Deus de Israel, de eternidade a eternidade. E todo o povo diga, amém, aleluia, ao verso 48 do último capítulo do livro 4. E por último, meus irmãos, os capítulos 107 a 150, nós temos louvor e reflexão sobre o retorno deles e sobre o novo momento que eles passaram a viver. E este salmo, todo ele, 150, é uma doxologia. Nós lemos, né? O presbítero Lanner leu Salmo 150, que
é uma exaltação a Deus. O fecho de todo o livro, todos os 5 livros. Percebem, meus irmãos, que há uma alegria muito grande do Senhor quando passou essa palavra para nós, para que nós nos alegrássemos nele, na sua palavra, e pudéssemos dizer: bendito seja o Senhor Deus, o Deus de Israel, de eternidade a eternidade. E o último verso do Salmo 150 diz: tudo que tem fôlego, louve ao Senhor. Estou olhando o relógio aqui para marcar o meu tempo, que eu quero acabar daqui a 4 minutos, para dar tempo para o pastor e para o Minuto para fazer um fechamento. Nós não vamos conseguir terminar essa primeira parte hoje, viu, pastor? Como o irmão tinha me falado. Experiência é experiência, né? Só quero passar rapidamente aqui essa informação que é preciosa para nós. Dos 150 salmos, 34 não tem título inspirado. Por que não tem título inspirado? Porque não constam dos originais. E aí eu quero fazer uma distinção. Você tem aqueles pedacinhos que dizem assim: Salmo de Davi, por exemplo. Né? Vocês que leem os salmos sabem disso. E tem acima desses textos que são chamados inspirados, o livro hebraico começa, o versículo 1 é exatamente isso, ao Salmo de Davi, por exemplo. Há os temas que foram dados pelas sociedades bíblicas mundo afora, com o objetivo de facilitar a compreensão dos crentes a respeito do conteúdo de cada salmo. Na grande maioria, esses temas são bastante aderentes à mensagem do salmo. Às vezes, nem tanto. De qualquer maneira, é bom que saibamos todos que, quando aparece lá, Davi, quando estava na caverna, fugindo de Saul, aquilo ali está no original, aquilo ali é inspirado. Agora, se estiver escrito em cima, Salmo sobre Davi na caverna, aí já é título da sociedade bíblica. Não significa que não possa ser usado, mas eu preciso saber essa distinção. Dos 116 salmos, 150 menos 34, 100 indicam o autor e também outras informações, como estilo musical, instruções para execução, que fazem parte do título inspirado. Então, sobram 100 salmos. Dos 100, 73 são atribuídos a Davi. E nós temos outros autores, como Moisés, Salomão, Asaf, grupo dos filhos de Coré, o Coraitas, Etan, Imã, são outros autores do livro de Salmos. Mas eu quero parar por aqui, porque a ideia é que nós façamos isso em doses homeopáticas, aos pouquinhos. E o desejo meu é que haja profundo interesse da igreja em aprender mais sobre Deus, nessa pequena parte tão preciosa e tão cara aos nossos corações, que é o Salmo 23. Convido os irmãos a, próxima quinta-feira, estarem conosco para darmos continuidade ao estudo do Salmo 23. E fica aquela lembrança, se você, ao longo da semana, lembrar de alguma coisa que o Salmo fez na sua vida, você pode mandar para a gente, manda para mim, para o pastor. Você pode dizer: esse Salmo aconteceu algo assim na minha vida. Vai ser muito importante que nós nos identifiquemos uns com os outros no estudo deste Salmo. Já vi aqui, depois o pastor vai falar, que alguns irmãos já responderam sobre versículos que fizeram parte, ou que lembraram na sua mente, no seu coração, daquele pedido que eu fiz lá no início. Que o Senhor nos abençoe. Leia o Salmo 23, pensando quantos tesouros você ainda pode aprender no Salmo 23 e em toda a palavra. Que Deus nos abençoe. Amém.